Mais uma vez, muito bom dia. Vamos então para esta segunda audição com o Sr. Ministro, conjuntamente com o Sr. Secretário de Estado. Uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre o edifício Jardim, vulgarmente conhecido como Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, e, portanto, seguindo a grelha que está estipulada para este tipo de audições, foi divulgada e enviada atempadamente, todos têm conhecimento, portanto, começamos pela apresentação do requerimento por parte do Grupo Parlamentar requerente, o PSD. O Sr. Deputado, muito bem, 2 minutos para fazer essa mesma apresentação. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar com o preço o Sr. Ministro do Ambiente, cumprimentar os seus deputados. O PSD entendeu, em final de fevereiro, pedir com caráter de urgência esta audição. Não foi possível, pelas vicissitudes da pandemia, que ela fosse agendada antes. No entanto, foi na sequência de uma nova decisão jurídica que tinha a ver com um caso que já dura precisamente há 20 anos. Começou com a apresentação do plano de pormenor da Frente Ribeirinha de Viana do Castelo, em junho de 2000. Lembro-me bem, na época era deputado municipal, o Sr. Ministro estava também, penso, nos quadros da Quartener e, portanto, conhecerá os projetos que foram aprovados na época. Isto há 20 anos atrás e há 15, em agosto de 2005, foi declarado as DUPs que estão, de alguma forma, ainda em questões jurídicas. Há menos de um ano, em agosto de 2019, tivemos também todos o conhecimento, em final da anterior legislatura, e, portanto, da problemática de que os moradores que ainda resistem no edifício foram colocados numa situação quase de clausura e aprisionados no edifício, e esta decisão judicial que foi conhecida do Parlamento e do público em geral em fevereiro passado, mereceu da nossa parte saber os próximos passos e que o Sr. Ministro possa esclarecer toda esta situação, uma vez que vivemos numa situação económico-financeira do país muito drástica, e quais as medidas que têm previstas para a necessária resolução desta questão e como é lógico, guardar-me-ei para as perguntas, neste caso factual apenas e só, justificar o facto do Partido Social Democrata e do meu grupo parlamentar, subscrito por todos os deputados desta Comissão e dos eleitos pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, trazerem cá este assunto por considerarmos o simbolismo que se vive no atual momento, uma situação que merecia, de alguma forma, perceber o que é que está aqui previsto em termos de resolução, se vai repensar todo esse processo, uma vez que todos sabemos que há muitos portugueses que não têm habitação, há muitos portugueses que vivem nas ruas, há muitos portugueses que não têm dinheiro para resolver as suas responsabilidades, e o atual momento é um momento muito delicado para uma DUP que aparentemente voltou, numa delas, à situação inicial e que pode ainda durar muito mais tempo. E como o Sr. Ministro disse em agosto do ano passado, a Vianapolis tem custos de cerca de 30 mil euros por mês ao Estado e é uma sociedade em liquidação. Queira terminar, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenho agora a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção de 10 minutos. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado pela pergunta que me permitiu escrever sobre uma cidade que adoro, chamada Viana do Castelo, porque sobre o Prédio do Coutinho já não me parece haver assim muito a dizer. Viana do Castelo é uma cidade lindíssima. Mesmo no tempo em que os centros históricos perderam aceleradamente população, o de Viana do Castelo manteve-se vivo dentro das casas. A construção do caminho de ferro, que criou uma barreira que segregou o centro histórico do resto da cidade, acabou por contribuir para a sua unidade morfológica e urbanística. A exposição face ao rio, com o porto que mudou de margem, a batata afonsina e medieval, as varandas da Rua Manuel Espregueira, a Praça da República, os percursos processionais fazem do Centro Histórico de Viana do Castelo um dos mais relevantes espaços urbanos consolidados do país, que tem apenas um senão. Já lá vamos.
Com o lançamento da primeira política de cidades para o país, de cidades médias, com o professor Valente Oliveira, em 1993, Viana do Castelo iniciou um processo de reflexão estratégica urbana que se mantém até os dias de hoje. Beneficiou na altura de uma excelente estrutura interna de planeamento, que vinha, aliás, do tempo em que a Câmara do PSD, e o primeiro plano estratégico identificou um conjunto de centralidades que são ainda hoje as referências da cidade. O centro histórico é uma delas. E já na altura, na primeira metade da década de 90 do século passado, se identificava uma evidente dismorfia morfológica. Já vou dizer qual é. Quando, com o ministro Sócrates já lançado o programa Polis, Viana do Castelo tinha uma estratégia clara, projetos identificados, sabendo melhor que o comum das cidades portuguesas o que queria fazer. Foi aqui, com o Polis, que se recuperou o Campo da Agonia, se desenhou toda a frente de Rio, se construiu a Praça do Távora, o Pavilhão de Souto Moura, a Biblioteca do Cisa. Foi também nesse tempo que se retiraram os automóveis de boa parte do centro histórico, que se reperfilaram as ruas e as praças, que se reforçou a oferta habitacional com novos edifícios, que se procedeu à demolição para substituição do velho mercado e que se propôs a demolição do prédio do Coutinho. Este era o senão e a dismorfia morfológica de que vos falei. Licenciado pouco antes da Revolução de Abril, contestado desde sempre pela espúria forma que conduziu à obtenção de licença, o prédio Coutinho estava evidentemente a mais na construção de um centro histórico que foi acumulando mudanças desde os tempos medievos até ao Estado Novo, num percurso de exemplar equilíbrio. O plano estratégico do Polis indiciou de forma clara a opção pela demolição do prédio do Coutinho. O plano pormenor que lhe sucedeu confirmou-a e propôs para o seu lugar a construção de um mercado municipal moderno, central, que cumprisse as exigências dos novos tempos. Desde essa data, os comerciantes do mercado, deslocados provisoriamente para fora da cidade, aguardam que se cumpra a promessa que não foi cumprida, porque ainda há quem valorize exclusivamente os seus interesses próprios e despreze o interesse público. Recorde-se, a título de curiosidade, que o terreno onde foi um dia construído o prédio tinha sido também o espaço de um mercado, no local de chegada da ponte que existia antes de ter sido construída a ponte de ferro pelo Eiffel. Demolir um prédio com mais de 100 frações ocupadas e em razoável estado de conservação nunca é tarefa fácil, mais ainda sabendo-se que os seus habitantes pertenciam à classe média alta da cidade e que tinham ao seu dispor todas as formas de contestação. Mas todos os cuidados foram tidos e as soluções eram e são tão justas que penso que nunca ninguém imaginou que teríamos que enfrentar este calvário. Aos habitantes foram dadas 3 opções. Primeira, serem justamente indemnizados, escolhendo eles uma nova habitação onde entendessem fazer. Segundo, optar pela casa na mesma localização, ou muito, muito próxima, escolhendo uma casa mesmo ali ao lado, na construção nova que foi edificada no espaço do mercado, entretanto demolido. Entre o prédio do Coutinho e o mercado, entretanto demolido, onde há o edifício, existe apenas uma capela, a Capela das Almas, portanto é mesmo ali. O terceiro, optar pelas vistas e escolher uma casa numa também nova construção habitacional, em frente à Marina, 300, 400 metros mais a poente. Foram estas as 3 condições que foram dadas, sendo que as 2 novas construções tinham, obviamente, muito melhores condições que um prédio construído por volta de 74, 75. Anos passados, das cerca de 100 famílias que viviam no prédio do Coutinho, mais de 90 aceitaram uma das 3 opções propostas. Um parênteses para acrescentar que a desconstrução do prédio do Coutinho não beneficia de dinheiros europeus, sendo custeada localmente e exclusivamente através da venda de lotes junto ao Parque da Cidade, numa operação que também integrava o Polis e que já está concretizada. As ações interpostas pelos moradores foram sucedendo e foram todas perdidas pelos próprios. As providências cautelares e os expedientes processuais utilizados foram todos os que existem nos códigos e usados repetidamente. Apesar da vontade política dos eleitos, apesar de um plano pormenor aprovado e publicado, apesar de uma enorme discussão prévia e pública que consolidou a desconstrução do prédio do Coutinho como sendo da maior importância para Viana do Castelo e que constitui o gesto que faltava e que falta para que o Centro Histórico de Viana fosse justamente candidato a Património Mundial da Unesco, mas mesmo assim o interesse de alguns privados prevaleceu sempre. O prédio é da Sociedade Polis. O concurso para a sua desconstrução está adjudicado e o que esta representa de defesa do interesse público não creio que ofereça quaisquer dúvidas a uma vasta maioria de pessoas. Quando no verão passado
tudo se preparava para o início da empreitada, foi aceito pelo Tribunal uma última providência cautelar, ainda não julgada, e em modos iguais, exatamente iguais do seu conteúdo e na sua forma, a todas as que foram sempre perdidas em favor do Estado. Só que no tempo em que o Sr. Juiz deveria julgar essa providência cautelar, ocorreu o falecimento de uma das moradoras, com 93 anos, e já então hospitalizada. O Sr. Juiz determinou a suspensão da instância para que fosse feita uma habilitação de herdeiros. No final do prazo para que esta ocorresse, cerca de 6 meses, uma das pessoas indicada como herdeira, pelos próprios, como é evidente, veio ao processo dizer que afinal não podia ser, porque estava casada com separação de bens. Mais 6 meses para corrigir a habilitação de herdeiros. Também neste período, numa das múltiplas ações judiciais intentadas, porque estas são como pipocas, um tribunal de instância superior solicitou, ao que previamente havia julgado a ação, que procedesse à correção da prova testemunhal produzida. Este acórdão apenas abordou questões processuais, não tendo feito qualquer análise sobre a legalidade ou ilegalidade da declaração de utilidade pública da expropriação do edifício e das suas renovações. Não tem, por isso, qualquer efeito suspensivo. Foi a quando da publicitação do referido acórdão, quando os senhores advogados dos contestatários que se encontram indevidamente a ocupar propriedade pública vieram tentar a vitória, que alguns dos senhores deputados, preferindo também aqui o interesse privado em comparação com o interesse público, não cuidando de saber o que estava em causa, decidiram chamar-me a esta comissão. Como é também sabido, intentou a Viana Polis uma ação contra quem ocupa ilegalmente o imóvel do Estado para que esta sociedade possa ser indemnizada pelos inúmeros prejuízos e custos causados ao interesse público. A desconstrução do prédio do Coutinho está suspensa e tão só pela providência cautelar que aguarda a decisão e não pela questão que suscitaram e que me traz aqui, o imaginam com muito gosto. Pendente que está ainda a habilitação de herdeiros de uma das então ocupantes do prédio do Coutinho. Quando esta for resolvida, o prédio será desconstruído e o interesse público e a cidade sairão vencedores. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora passar à ronda de intervenções, com 3 minutos para cada grupo parlamentar, sendo que inicia o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por intermédio do Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. E o Sr. Ministro fez aqui uma excelente apresentação da cidade de Viana do Castelo e por isso eu não vou acrescentar nada, digamos, à descrição que fez da bela cidade de Viana do Castelo. Mas quero começar por dizer que este processo de demolição do edifício Jardim, também conhecido como o prédio Coutinho, tem sido muito polémico em Viana do Castelo e divide opiniões, como é normal nestes casos. Mas é polémico desde 1973, quando a Câmara Municipal licenciou a construção do edifício sem a prévia alteração do plano de urbanização em vigor. Já em 1975, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal, após um inquérito ao processo de licenciamento do edifício, solicita ao Ministro da Administração Interna uma verba de 70 mil contos para a demolição do edifício, verba que não foi disponibilizada. Mas também em 1990, como o Sr. Ministro também já aqui referiu, a Câmara Municipal, liderada pelo PSD, anunciou o recurso a financiamento comunitário para demolir o edifício até ao 6º piso. No entanto, também não conseguiu financiamento. 10 anos depois, portanto, em junho de 2000, é efetuada a apresentação pública do programa Polis de requalificação urbana e valorização ambiental de Viana do Castelo, cujo plano estratégico prevê a demolição do edifício Jardim. Em janeiro de 2002, a Câmara Municipal aprova o plano pormenor do Centro Histórico e prevê a demolição do edifício e a construção nesse espaço do novo mercado municipal. Em agosto de 2002, é publicado no Diário da República o plano pormenor do Centro Histórico. Em agosto de 2005, foi publicado em Diário da República a Declaração de Utilidade Pública da expropriação do edifício Jardim, tendo sido renovada em 2007. Entretanto, a Viana Polis efetuou 74 acordos amigáveis, realizaram-se 28 realojamentos e 46 indemnizações das 105 frações e foram proferidas sentenças de indemnizações nas restantes 31. É evidente que os moradores, os proprietários, não têm toda a legitimidade para defenderem os seus direitos. Agora, o PSD solicita esta audição para esclarecimentos, mas já sabe a resposta.
porque só a batalha jurídica, iniciada pelos moradores e proprietários, vem impedindo a concretização da demolição do edifício Jardim. Compreendemos, evidentemente, o drama dos moradores e dos antigos moradores, mas este processo tem de ter um desfecho. Em suma, penso que a história do edifício Jardim, desde a construção até hoje, tem mostrado algumas debilidades do nosso Estado de Direito, mas o processo de demolição do edifício Jardim é uma opção política que tem sido legitimada em eleições ao longo dos últimos 20 anos e com aprovação nos órgãos autárquicos competentes. Mas também atravessou vários governos do PS, do PSD e do CDS e nunca que se saiba quiseram parar a demolição do edifício. É verdade que tem sido um processo complexo e uma negociação muito exigente entre a Viana Polis e alguns proprietários, com vários recursos em tribunais. Mas agora caberá às entidades judiciais fazer cumprir as decisões de forma justa e digna para todos, pelo respeito do Estado de Direito democrático e pelo interesse público. Assim, pergunto ao Sr. Ministro se o edifício Jardim será demolido em breve para dar lugar ao mercado municipal ou se este processo poderá ser anulado, como sugere o PSD. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não posso estar mais de acordo com o Sr. Ministro quanto à descrição que fez da cidade de Viana do Castelo. De facto, é uma cidade fantástica, de uma beleza beleza única e com pessoas que sabem acolher muito bem e, portanto, muito obrigado por ter feito. Aliás, conhece muito bem Viana do Castelo, porque desempenhou também o cargo da APDL, e, portanto, conhece muito bem e muito obrigado por ter realçado. Eu não podia era de dizer algo mais sobre esta questão e aqui, pegando nas palavras do deputado do Partido Socialista, que trouxe-nos aqui dizendo que isto tinha que ter um desfecho. Mas nós temos que nos lembrar o que, até nesta campanha eleitoral, porque o que se passou no Prédio Coutinho foi em agosto de 2019, o que os 6 candidatos, 3 do Partido Social Democrata e 3 do Partido Socialista, disseram na época sobre o que estava a passar em pessoas que estavam presas nas suas habitações, que não podiam comprar comida, não podiam receber comida dos seus familiares, foi cortada a água, a luz, a eletricidade dos elevadores e, portanto, pessoas que tinham 90 anos, quando há leis e o Governo vem protegendo noutros setores e noutros casos o que se passa em relação a pessoas com a idade avançada. Mas há aqui uma série de questões, Sr. Ministro, que eu gostava de lhe lançar, porque o Sr. Ministro falou que o programa Polis estava autossustentado e que havia verbas para o efeito e, portanto, que não tinha custos comunitários. Eu vou-lhe dizer aqui uma notícia de 28 de dezembro de 2011, que o Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo assumiu esta semana de forma clara o fracasso da engenharia financeira montada em 2000 para suportar os investimentos de reabilitação urbana previsto pela Viana Polis. É uma notícia do Diário de Notícias, do Jornal Nacional, em que o Presidente da Câmara, eu posso lhe disponibilizar, 28 de dezembro de 2011. E, portanto, assume o falhanço e pediu que não fosse suportado precisamente nessa engenharia financeira que o Sr. Ministro aqui citou, sobre os ativos da Viana Polis. Isto porque os ativos estavam valorizados em 40 milhões de euros e que foram expropriados aqueles terrenos para que depois houvesse um fluxo financeiro para o efeito e houve um falhanço total. Os lotes de terrenos foram vendidos por pouco mais de 5 milhões de euros, os que foram vendidos, e, portanto, isto é uma grande preocupação. E por isso é que, se calhar, o Tribunal de Contas tem o pedido para a demolição do edifício e tem levantado algumas questões, e por isso é que este desastre financeiro tem posto também em causa a solvabilidade e tivemos conhecimento, foi entregue aos grupos parlamentares, um estudo financeiro em que as contas da Viana Polis têm sido aprovadas não por injeção de dinheiro do Estado, mas por reavaliações e por trabalhos para a própria entidade que são exatamente iguais ao montante total dos custos de exploração, que, por exemplo, no ano de 2014 tinha sido de 617 mil euros o custo daquela sociedade. E o prédio ainda se mantém.
E, portanto, a questão que eu lhe tenho que lhe colocar é, no momento exato que vivemos no país, de grande dificuldade, no momento que vivemos e que saímos de uma intervenção externa, se justifica, porque esta questão jurídica, pelos vistos, o Sr. Ministro disse, e muito bem, está suspensa e fez travar, se ainda continua a haver dinheiro no Estado. Quero terminar, Sr. Deputado, faz favor. Para suportar estes 617 mil euros todos os anos, que deveriam ser resultados líquidos negativos, e são feitos por trabalhos para a própria sociedade e vão-se construindo ali, de alguma forma, uma situação que não relata e a sociedade está em liquidação, é um problema, sei que é um incómodo que tem do ponto de vista financeiro, não quanto à sua vontade, mas nós estamos, de facto, mesmo muito preocupados. Nós temos um país que não podemos pensar em que, no atual momento, quando temos milhares de pessoas a morar nas ruas de Portugal, se não sejam os mesmos moradores, que se possa repensar, porque isto ainda vai durar muito mais tempo e vai custar muitas centenas ou milhões de euros ao erário público, pelo que o senhor disse, está suspenso. O senhor aqui o disse. E, portanto, disse está suspenso, faz antever que vai demorar muito tempo. Muito obrigado. E nós temos que ser responsáveis, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, junto-me às palavras sobre a beleza de Viana do Castelo, mas também que a maioria da população entende que o prédio está lá a mais e que ficará muito mais bonito e, do ponto de vista do ordenamento do território, muito melhor sem o prédio. Pelo que eu percebi, a posição do PSD é que depois de todo o gasto que foi feito com o prédio, conhecido como Prédio Coutinho, todo o gasto económico, todo o gasto financeiro, todos estes anos, agora não deve haver a demolição. É essa a posição do PSD, pelos vistos. Chamar a isso uma posição responsável é que eu não sei onde é que isso se inclui, porque a maior parte do gasto está feito e, portanto, há agora uma questão de resolver. Da nossa parte, obviamente, podemos fazer algumas perguntas. A primeira questão que nós devemos valorizar é que o consolidar da democracia portuguesa e a criação de mecanismos de participação popular ajudaram a que erros de ordenamento do território, que continuam a existir, é facto, mas não sejam tão grandes como o erro que ocorreu em Viana do Castelo e que nós estamos agora a tentar resolver. Uma pergunta que eu queria fazer ao Sr. Ministro, porque o PSD fala-nos da questão de direito à habitação, de sem-abrigo, é, pela informação que nós temos, todas as pessoas que viviam e que vivem no prédio Coutinho têm o direito à habitação assegurado. Essa é a primeira pergunta que queremos fazer, que julgo que seja afirmativa, mas tendo em conta as declarações aqui aduzidas, queremos essa confirmação. O que nós reconhecemos que, de facto, atendendo a que grande parte da população não quer o prédio, poderiam ter sido feitos de forma mais dialogante ao longo destes anos, nomeadamente com os moradores. Mas, em todo o caso, nós queremos perceber quanto é que é o custo do processo de demolição que já foi pago até agora, que é o custo das indenizações, o custo judicial, todos esses custos, quanto é que foi gasto até agora e quanto é que está previsto gastar a partir de agora até ao momento da demolição. E também, quando é que o momento da demolição está, previsto. Eu julgo que temos todos que aprender com o Prédio Coutinho, para que mais nenhuma cidade ou localidade portuguesa possa ver nascer um prédio que apenas corresponda a uma vontade absoluta de fazer mais lucro a partir da especulação imobiliária e que seja respeitada o direito à habitação. E nós também temos muitas preocupações em relação ao direito à habitação, nomeadamente consideramos que a lei que o PSD fez das rendas é um enorme entrave ao direito à habitação e estamos disponíveis para programas de Housing First e outras. Mas isso é uma outra discussão. Estamos aqui a discutir uma questão de um problema que é um ordenamento do território e não de direito à habitação, porque, como disse, julgo que esse problema está resolvido. Mas ficava com essas perguntas sobre se o direito está garantido, o direito à habitação, os custos até agora e a partir de agora e para quando é que está prevista a demolição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Alma Ribeira, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começava por dizer que, mais do que estarmos a discutir no concreto este prédio em particular, que terá naturalmente muita importância para os habitantes, agora está bom?
para... Bom, mas mais do que discutir casos particulares, parece-nos que nesta comissão teria importância, eventualmente, termos um debate sobre o ordenamento do território e sobre política para as cidades, porque ela de facto não é neutra e espelha opções que são feitas ao longo dos anos, e nós achamos, e a nível local também nos pronunciamos sobre isso, que foram opções erradas que foram feitas em Viana do Castelo. Mas o que é que não pode acontecer como consequência dessas más escolhas é, no fundo, elas representarem um servidor de meios e de atenções para suspender ou atrasar outros investimentos em áreas que são prioritárias, como dos equipamentos sociais. Mas, de facto, é preciso centrar a questão na importância que tem a discussão e a decisão sobre as cidades, sobre o ordenamento do território, a melhoria dos processos de licenciamento e a necessidade da sua transparência, como todos os processos da administração pública, mas também da participação na tomada de decisões ao nível local, porque só essa participação permite também prevenir alguns dos erros que vão sendo feitos, muito por a vida das cidades viver pelas leis do mercado e ditar-se por isso. E relembra-nos toda esta situação, relembra-nos a necessidade, não sendo este o âmbito, da intervenção do Estado, não apenas como regulador na questão da habitação, mas também como promotor, e isso tem que passar do papel e tem que passar de ser um direito constitucional para ser um direito vivido pelas pessoas, uma vez que a habitação é talvez um dos problemas mais graves que sentimos, e portanto o Estado tem que ser também promotor e construtor. Uma última nota relativamente à questão em concreto do prédio Coutinho. O que não pode nunca acontecer é a forma como se processou este processo, se processou todo este despejo, e depois as tentativas que foram feitas de pressão sobre os proprietários, porque há limites para a atuação e para a pressão que se pode fazer, e de facto nós achamos que houve atitudes que humilharam aquelas pessoas e que não se justificavam terem tido aquela dimensão, e a todos chocaram, e acho que não ajudaram a ganhar pessoas para a causa do ordenamento do território e da necessidade de ter uma melhor configuração estética, paisagística, ambiental da cidade. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Partido Ecologista aos Verdes, Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Parece-me que nada mais há a acrescentar relativamente àquilo que foi dito, a não ser que é necessário que esta ideia do ordenamento do território esteja bem vincada, porque aquilo que nós percebemos não é só em Viana do Castelo que aconteceu isto, continua a acontecer em 2020. Em 1970, aquele prédio foi construído para agradar ou para trazer alguma solução para quem pretendia viver naquele local. Depois os centros históricos passaram a ser mais respeitados e passaram por uma reestruturação em todo o país, que levou a que estes aspectos e a que estas construções tivessem uma atenção mais focada, mas aquilo que nós vamos assistindo por todo o país e a norte, há muitos casos, é de que estes locais privilegiados são, de alguma forma, utilizados para a construção de habitações que não são respostas sociais, como todos sabemos, e por isso, depois, mais tarde, vamos pensando o território de uma outra forma, vamos olhando para estas questões de uma outra forma, e já se gastou o dinheiro público e volta-se a gastar para solucionar problemas do passado. Aqui o que fica bem assente será
que é necessário relembrarmos estas questões e parar com construções deste género que possam estar a acontecer atualmente, mas será necessário, sobretudo, para quem nos está a ouvir, e eu penso que muita gente estará interessada neste debate, perceber quando é que isto tem um fim. Porque o que se passou no verão de 2019 foi, como já outros deputados disseram, infelizmente, uma solução que não deveria ter acontecido, independentemente das razões. Aqui o que interessa saber é quando é que realmente vai ser solucionado, quando é que se vai encontrar a solução para uma coisa ou outra relativamente a esta construção e para que estes moradores também tenham alguma paz e que não continuem a viver em sobressalto durante muitos mais anos, até porque, como já foi aqui dito, são moradores já com uma certa idade e que, por isso, é necessário resolver rapidamente esta questão. Muito obrigado, Sra. Deputada. Das senhoras deputadas não inscritas, que creio que se mantêm a acompanhar-nos via Skype, alguém sequer? Não? Não estão? Portanto, não estão. Depreendo que não estão para fazer intervenção, por isso passamos naturalmente ao ponto a seguir. Deixem-me só, em jeito Deixem-me só, em jeito de introdução, juntar-me ao coro de enobrecimento à cidade de Viana do Castelo, porque, naturalmente, como residente numa cidade próxima e contígua e sem cultivo da rivalidade entre cidades, reconheço a beleza arquitetónica, paisagística, toda a imagem de Viana do Castelo, e por isso também me quero juntar a esse coro de enobrecimento à cidade. Sim. Portanto, Sr. Ministro, faz favor, a intervenção final de 10 minutos no máximo, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Vou tentar não ultrapassar os 10 minutos, com a certeza que Vossa Excelência tem o poder de mandar calar e assim farei. Eu conheço este processo, de facto, à palma das mãos. Sabem que tenho uma equipa que me ajuda a preparar tudo aquilo que faço em público, nomeadamente esta vinda à Assembleia, a esta comissão, sempre com muito gosto e com muita honra, que ficou muito frustrada, que me preparou uma pasta magnífica e eu disse, não vale a pena, que eu sei contar a história com todo o respeito melhor do que qualquer um de vós. Todo este processo começa, de facto, com um enorme exercício de planeamento para aqueles que querem aqui falar e bem de ordenamento do território. Não só com o plano estratégico de cidade, com a revisão do PDM, com o plano de urbanização e com os 3 planos de pormenor que resultam do próprio programa Polis. Isto é, sendo o programa Polis um programa de intervenção nas cidades, com alguma pressa de fazer, como é normal, Viana do Castelo entendeu que nada podia ser feito sem haver um plano de pormenor. E foram feitos 3 planos de pormenor. Um para a Frente Rio e o Campo da Agonia, o arquiteto Adalberto Dias, um para toda a zona designada como Parque da Cidade, o arquiteto Manuel Fernandes Sá, e um outro para todo o centro histórico, foi a Quaternaire, coordenado por mim, com o arquiteto Rui Mialha. Aliás, acho extraordinário virem descobrir e perguntar, mas foi o senhor que fez o plano? Sim, até está publicado e assinado por mim. Há uma publicação, ainda onde eu sei está às 9 de abril a dizer que descobriram que Luís de Camões escreveu os Lusíadas, e vai ser uma notícia absolutamente extraordinária. Talvez que acabamos de perceber que Fernando Pessoa escreveu a mensagem, vai ser uma coisa brutal. Sim, existe, é um livro, está assinado, não é? O plano estratégico do Polis e que eu fiz como profissional de ordenamento do território e da estratégia urbana em que era na altura e que ficou sempre comigo. E, portanto, foi mesmo uma coisa bem feita, conduzida, com detalhe, com discussão pública, com muita interação. Sr. Deputado do Partido Social Democrata, dizer o seguinte, sobre as contas do Polis, tudo mudou de 2011 para agora e porquê? Porque todos os lotes do Parque da Cidade, fora da zona de cheia, evidentemente, mas basicamente entre a Praça de Touros e a Pousada Juventude, foram, entretanto, todos vendidos. Todos, se calhar está a faltar um, mas acho que foram mesmo todos vendidos. E com isso, a empresa Viana Polis teve o encaixe de capital necessário para proceder à demolição do prédio de Coutinho com verbas próprias, coisa que de facto não acontecia em 2011. Não conhecia esta notícia, mas é óbvio que é rigorosa e, portanto, neste momento não são necessários quaisquer dinheiros comunitários para proceder à demolição.
Quanto é que já foi gasto? 16 milhões de euros foram gastos em indemnizações dos habitantes do prédio do Coutinho. 12,5 já estão mesmo pagos, 13,5 estão em discussão e destes 13,5, 2,9 já estão depositados no Tribunal à ordem dos expropriados. Eu havia uma pergunta que adorava saber a resposta, me imaginam mais do que ninguém, que é quando é que vai ser feita a desconstrução do prédio do Coutinho? Pois eu não sei responder. Sei dizer que será certamente muito em breve, porque quero acreditar que muito em breve também a providência cautelar será julgada. Houve, de facto, aqui problemas de informação? Houve. Os senhores sabem que quando uma das famílias que saiu poucos dias antes, enfim, do episódio que já aqui foi relatado e já lá vou, houve uma família que saiu pensando que ia para a rua. Isto é, quem representa aquelas famílias não lhes disse que a pessoa tinha dinheiro depositado no tribunal à conta dela e, se o não quisesse, podia escolher uma casa no prédio do Alves Costa, que foi construído atrás, ou no prédio da Paula Santos, que foi construído frente à Marina. Não lhes foi dada essa informação. É espantoso com tanta discussão. Portanto, sim, a cortina de fumo foi mesmo criada para enganar algumas das pessoas que lá estavam, mas não responsabilizem quem está do lado público. As pessoas achavam, obviamente foi imediatamente instalada num hotel durante uma semana para tomar uma decisão, e depois a decisão que tomou foi, olha, eu quero dinheiro e ir comprar uma casa. Muito bem. É de facto espantoso, isto é um caso concreto de pessoa que não soube tal coisa. Sobre as tentativas de pressão, a palavra utilizada pelo Sr. Deputado Almar Ribeira, humilhar, pela Deputada Mariana Silva, as pessoas querem a paz, vamos lá ver. Foram dadas, vou repetir o meu discurso, três alternativas, as pessoas serem indemnizadas, porque há um bem público. Já agora, e a propósito daquilo que disse a Sra. Deputada Mariana Silva, aquele espaço é para construir um mercado municipal. Não é para especular coisíssima nenhuma. Era uma praça que outrora foi a do mercado, junto à Capela das Almas. Era a chegada da cidade que vinha de sul, era uma ponta à cota baixa que ali existia e depois foi demolida quando foi construída a Ponta Eiffel, 200, 300 metros mais a montante. É fazer ali um mercado. Mercado esse que é fundamental para a vida daquele centro histórico que, não tendo, pelo menos há uns anos, agora é diferente, os minhotos, uma grande tradição de estar na rua, não é? De facto, o centro histórico foi sempre extraordinariamente vivo dentro das casas, aumentava a população. Na década de 90, em que todos os centros históricos perderam população, desculpem lá o todos, se quiserem pôr aí umas aspas, Viana aumentou. Em Viana aumentou. Porque, de facto, tem uma vida extraordinária e, como dizia muito bem o Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, desde 75 que isto se falava. A estrutura de planeamento da Câmara, obviamente, entretanto, alterada, foi toda ela montada pelo Presidente Branco de Moraes, portanto, do PSD, é uma estrutura excepcional, de gente competentíssima, que fez o Plano Diretor Municipal dentro de portas, que fez o PJ dentro de portas, gente excepcionalmente competente. Também o quiseram retirar dali o prédio. E, portanto, eu acho que, com franqueza, descontada a escatologia das imagens, eu não consigo deixar de repetir aquilo que disse na altura. Os abusados somos nós. Os abusados somos nós. Era inimaginável que aquelas pessoas, tendo perdido as ações todas, sendo mais do que avisadas, tendo recebido as cartas todas, chegasse ao dia e tudo o que de facto a Viana Polis pudesse dizer é: oh, que aborrecimento, que não conseguimos fazer nada. Ouça, as pessoas estão a ocupar um bem público. Ninguém o questionou. Não há decisão judicial nenhuma que o questione. Aquele edifício, desculpem lá, é nosso. É nosso. E, obviamente, tem que sair dali para dar lugar a um bem público. E Viana tem, de facto, as características que aqui foram saudados por muitos. Viana tem tudo para poder ser, de facto, um centro histórico da Unesco. Acho que estamos todos de acordo com isso. Tem, de facto, uma intervenção um bocado brutalista quando foi feito a linha de caminho de ferro, que é a avenida, não é, que corta a própria batata medieval, deixando ainda assim o Natário do outro lado, intocável. Mas que corta, de facto, a batata medieval, que é uma pena, mas, enfim, já lá vão 70 ou 80 anos que essa avenida foi rasgada, ela foi completamente integrada, nunca houve, de facto, grandes diferenças de cota em nenhum dos prédios que ali foi construído depois. Portanto, há ali uma enorme harmonia naquele
naquele centro histórico, beneficia de uma presença fantástica em face do rio, em face do mar, da própria generosidade do Campo da Agonia, de toda a recuperação do Luís de Camões, de toda uma frente da Ribeirinha construída de uma maneira extraordinária, por falar em ordenamento do território e na capacidade que a arquitetura tem de resolver os problemas, porque na altura em que foi feito o Pólis, aquela ideia era a ideia que havia, não é? Junto ao rio, espaços verdes, espaços verdes, espaços verdes. Bom, quando é que aqueles espaços verdes teriam utilização? Seriam aqueles espaços verdes, levariam as pessoas, seriam tão atrativos para as pessoas? Bom, aquilo que achamos foi que o que era fundamental para levar as pessoas ao rio era criar junto ao rio instalações e equipamentos que provocassem essa ida para junto do rio. E acreditando que a arquitetura o resolveria. E resolveu. O Fernando Távora faz aqui os 2 edifícios em filete no seguimento da avenida e, portanto, não tapa nada. O CISA faz aquela biblioteca com aquele sentido lúdico extraordinário, todo no primeiro andar, deixando vazado a relação com o rio, e o Souto Moura faz uma coisa igualmente genial, que é enterra o pavilhão todo, não é? E, portanto, deixa também o resto do chão todo em vidro e transparente para não prejudicar a relação com o rio, e a arquitetura criou 3 acontecimentos extraordinários junto à água, para que, de facto, a cidade pudesse beneficiar dessa mesma relação. E, por isso, sim, como disse o Sr. Deputado Nelson Peralta muito bem, já agora, eu não sei que é seu camarada, não sei se é seu amigo, não é meu camarada, mas é meu amigo, o Jorge Teixeira, que tem sido o líder do Bloco de Esquerda em Viana, foi de facto das pessoas com quem eu mais conversei sobre Viana e mais aprendi sobre Viana, e seria mesmo uma irresponsabilidade voltar atrás de um momento destes, uma responsabilidade financeira, uma irresponsabilidade do compromisso público que foi assumido com Viana. E, portanto, há uma coisa que eu não sei dizer, é quando esta previdência vai ser levantada. E depois, nós seremos certamente muito rápidos, por muito que isso depois cause uma imagem televisiva mais que tal, mas seremos mesmo muito rápidos. Agora, eu não consigo jurar que, sendo muito rápidos, entra uma outra previdência cautelar e que o Sr. Juiz não a recebe. Eu não consigo, de facto, dizer quando é que este processo acaba, com a certeza de que é fundamental acabar, e palavra de honra, eu acho que as pessoas não podiam ter sido mais bem tratadas. A perspectiva é a defesa do interesse público, é dali criar o mercado que faz falta e perguntar-nos quer uma casa a 50 metros melhor, quer uma casa a 300 metros, mas mantém a mesma vista, quer ser indemnizada num valor que foi fixado pelos tribunais. Eu não consigo encontrar, sinceramente, forma de explicar melhor aquilo que fizemos todos bem e, portanto, também não consigo explicar a mim próprio como é que ainda não chegamos ao fim deste processo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Terminada esta audição, mais uma vez o agradecimento da presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado. Vamos, entretanto, fazer só um compasso de espera para voltarmos à reunião e continuarmos com a nossa ordem do dia, nomeadamente na parte referente àquilo que é a reunião ordinária.